13. Atos 13 diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetranca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse então o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para fazê-los. Chamando-os... alguém pode me ajudar nisso aqui? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Chamando-os, assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos. Por que está tão... Acho que não, tá não. Não sei o que foi. Melhorou. Obrigado. Então vamos lá, verso número 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Celeuma e a Seleucia e dali navegaram para o Chipre. Chegaram em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até chegarem a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era um falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, que era a forma como esse médium aí era chamado, era o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar a fé do procônsul. Então Paulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com aquele ensino que vinha da parte do Senhor Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos aqui. A nossa oração é: perdoe os nossos pecados, permita-nos, ó Deus, nos aproximar, ó Deus, de Ti neste momento com o coração sensível para entender a Sua palavra, ouvir a Sua voz. Nós não viemos aqui, ó Deus, em vão, nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor fale conosco, dai-nos uma direção, que o Espírito do Senhor mais uma vez seja como uma flecha penetrando a nossa alma e nos mostrando o que nós temos que fazer, Deus, porque a nossa vida sem a direção do Senhor nada é, nada vale. Porque, ó Deus, se nós formos guiar a nós mesmos, nós estaríamos sendo guiados na escuridão. Mas o Senhor é luz, e a luz do Senhor é que nos impacta para que nós possamos viver conforme a Sua vontade. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco. Mais uma vez é o que nós te pedimos. Que o Senhor abençoe cada um de nós, as nossas famílias. Prepara-nos, Senhor Deus, para que nós possamos viver a Sua vontade, que é boa, perfeita, agradável. Prepara-nos, Senhor, para vivermos, ó Deus, aquilo que é Teu, que nós possamos, ó Deus, ser abençoados para abençoar. Então tira do nosso coração
o orgulho, o egoísmo, tira do nosso coração as vaidades passageiras, ajuda-nos a querer mais, para que a gente possa ajudar mais, porque nós sabemos, ó Deus, que enquanto nós nos preocupamos com as coisas do alto, o Senhor se preocupa com as nossas coisas. Por isso está escrito: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não nos deixe sentar agora para ouvir essa palavra, simplesmente com o coração, ó Deus, cheio de anseio pelas coisas que nós queremos, mas nos ajude a querer coisas que fazem a diferença na obra de Deus, para que dessa forma, ó Deus, nós possamos ser abençoados, ajudar outras pessoas e sermos instrumentos dessa forma. Não deixe a nossa vida, Senhor, servir só para que a gente durma, acorde, trabalhe, coma. Livra-nos disso, Senhor. A sua palavra diz que o homem mais miserável de todos é aquele que espera que Deus cuide dele somente nessa vida. Que o Senhor, ó Deus, faça por nós, porque nós não conseguimos fazer sozinhos. Muito obrigado, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Olha, o capítulo 13 ele marca uma passagem, porque você vai perceber que desde o capítulo 1, Jesus ainda está no capítulo 1 e depois ele sobe aos céus. E então, a marca dos 12 apóstolos. Então você vai ver, por exemplo, Pedro, ele é a figura central, ele é o apóstolo que coordena os outros, né? Ele é o apóstolo da igreja de Jerusalém, a igreja que foi a principal. A igreja começa em Jerusalém com a pregação do capítulo 2 de Atos. E aí então você vai ver várias histórias sendo narradas de Pedro, Tiago, João, não é? Você vai encontrar no capítulo 12, por exemplo, Tiago, o primeiro apóstolo que participou de um martírio. Ele morreu ao fio da espada, cortaram a cabeça dele. E você vai ver que Pedro também foi pego e jurado de morte. Pedro estava na prisão aqui no capítulo 12. E aí você vai encontrar a partir do capítulo 13, então, já a narrativa até o capítulo de número 27, falando sobre o apóstolo Paulo. Na verdade, é o grande missionário do cristianismo, se você for analisar, então, Atos dos Apóstolos. Se você nunca leu a Bíblia inteira, eu quero te aconselhar. Olha, sente e leia Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Se você lê isso, você vai entender a espinha dorsal do cristianismo. Você vai entender a mensagem de Jesus, quem andava com Jesus, quem foram esses homens que escreveram sobre Jesus e quem foram esses homens que foram posteriores a Jesus, que são os apóstolos. Então, preste bem atenção, só uma pequena reflexão aqui sobre Pedro. Tiago já tinha sido passado ao fio da espada. E o texto diz que Pedro estava jurado de morte e ia morrer no outro dia. O texto diz que ele estava numa cadeia e a igreja estava orando por ele, fechada numa casa, escondida. E o texto diz que Pedro estava nessa cadeia e ele estava dormindo. E jurado de morte para outro dia. O texto diz que ele está dormindo. O texto vai dizer que durante a noite, de uma forma sobrenatural, um anjo vai descer até lá e vai começar a desamarrar Pedro das correntes que ele está. Mas o que me chama a atenção é que Pedro, ele está no momento em que ele está jurado de morte, ele está diante de todas as tribulações que a alma de um ser humano pode sofrer, né? Ele está diante do caos, ele está diante da tempestade, ele está diante dos problemas, mas mesmo assim ele está dormindo. Ele descansou no Senhor até quando viraram para ele e disseram: você vai morrer amanhã e nós vamos te matar. E quem falou isso para ele não eram pessoas normais, era o Império Romano. O Império Romano que dominou o mundo, não é, por séculos e séculos. E ele está dormindo, porque ele descansava no Senhor. Eu preciso dizer isso para você. Na nossa vida a gente passa por muitos momentos que a nossa alma fica angustiada, cheia de tribulações, e as coisas parecem que não vão acontecer. Até porque a gente olha para os lados e não tem saída. Isso vai acontecer muitas vezes conosco. Mas quando nós temos Jesus Cristo na nossa vida, nós podemos orar o Salmo de número 2, que diz assim: eu me deito e logo eu pego no sono, porque é o Senhor que me sustém.
Nós temos a certeza de uma coisa, que quando nós não temos alternativa, quando nós não temos caminho, quando nós não temos como nos livrar, nós podemos descansar no Senhor. A Bíblia diz assim: nenhum daqueles que esperaram no Senhor ficaram decepcionados. A Bíblia diz que desde a antiguidade nunca se viu nem se ouviu falar num Deus semelhante ao nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. O Deus que a gente serve é muito poderoso. A Bíblia diz assim que os lírios que estão no campo, eles não fazem fio, eles não tecem, eles não conseguem se enobrecer, eles não conseguem se tornar mais bonitos. E eles duram às vezes um dia só, porque o calor pode os matar. Mas a Bíblia diz assim: Deus cuida muito bem deles, porque Deus escolheu que os lírios tivessem um dia só, e mesmo assim Ele escolhe cuidar muito bem. Assim Ele faz com os pássaros que estão no céu. Deus tem os seus dias determinados. Esses pássaros, eles não semeiam e não colhem, mas mesmo assim Deus cuida de tudo o que eles precisam. Nós precisamos voltar a ter essa fé. Nós precisamos voltar a entender que quando não há mais possibilidade, o que nós temos que fazer é simplesmente orar e dizer: Senhor, eu nada posso fazer. Coloco tudo nas tuas mãos. Te peço, cuida de mim. É isso que Pedro está fazendo. Ele está dormindo numa noite atribulada. Que Deus nos dê essa graça, para que a gente volte a dormir, mesmo quando as contas vencem no dia de amanhã. Mesmo quando nós temos um exame, difícil para fazer no outro dia. Que Deus nos dê essa graça para que a gente volte a dormir, mesmo quando a gente está preocupado com o filho, preocupado com o familiar, alguma coisa nesse sentido. O Deus que nós cremos, Ele faz coisas sobrenaturais. A gente não está diante de um Deus que viveu lá atrás. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Você então vai encontrar essa história: Pedro não morreu, o anjo libertou ele saiu. Herodes, na verdade, vai morrer no outro dia, porque ele fez um discurso arrogante, e a Bíblia diz que o Senhor Deus permitiu com que ele fosse atingido por uma doença. A verdade é que todos os homens que se orgulharam na Bíblia, eles foram de alguma forma tocados por Deus, porque a Bíblia diz que o orgulho precede a destruição. O orgulho é que faz as pessoas serem derrotadas, destruídas, vencidas, porque o orgulho é o oposto do que Deus é o oposto do que Deus ama. Deus, Ele abençoa aqueles que são humildes. Os humildes muitas vezes parecem bobos, trouxas, ingênuos, mas eles vão ser abençoados. É o que Deus diz e nós podemos confiar nisso. Bom, a gente então vê o capítulo 13, onde Paulo e Barnabé eles entram na história. Barnabé é um homem de posses, um homem interessante, porque ele é um homem que, por mais que tenha posses, a Bíblia não vai relatar ele como sendo um homem que confia no dinheiro. Ele é um homem de Deus, ele está em oração junto com a igreja, e Paulo aqui está. Olha, é interessante que Paulo, quando ele se converteu por volta dos 35 anos, ele era um cara que matava cristãos, ele era um religioso. Quando ele se converteu, ele demorou 3 anos para subir para Jerusalém para conversar com Pedro. Depois disso, ele teve que se afastar, porque teve uma fome muito grande, profetizada pelo profeta Agabo, e essa fome ela se estendeu por um período longo, e depois dessa fome ele teve que voltar para a terra dele, porque aonde ele passava, todo mundo achava que ele estava mentindo, que ele converteu e que ele ia matar as pessoas. Então, ele teve que voltar lá para a terra dele, Tarsis, e ele ficou então, nesse período todo, 14 anos depois da conversão dele, sem pregar o evangelho, esperando com que Deus chamasse ele. Até que Barnabé foi lá buscar Paulo, que estava morando em Tarsis. Nessa época ele fabricava tendas. Paulo, que foi um homem super estudioso, ele teve então que ter, durante um período grande da vida dele, esse trabalho manual, e depois então eles vão orar. Aqui tem uma coisa interessante, porque o texto sagrado vai dizer que eles estão orando e jejuando. E a Bíblia diz: o Espírito fala e manda separar eles para que eles vão a uma viagem missionária para um lugar chamado Chipre.
E o texto diz que depois deles ouvirem essa mensagem do Espírito Santo, eles voltam a orar e jejuar para que eles possam ir para esse lugar, essa cidade, esse país chamado Chipre. É muito interessante, então, que você percebe que eles estão orando antes, né, de Deus falar alguma coisa, e eles vão orar depois de Deus ter falado alguma coisa. Porque, gente, é difícil entender o que Deus está falando. Tanto é difícil que o nosso coração nos engana muitas vezes. Olha, o que eu já ouvi de pessoas, só nessa temática, dizerem assim, pessoas que já conversaram comigo, que nós já oramos, e que as pessoas disseram assim, pastor, eu tenho certeza que Deus tinha me mandado casar com fulano de tal, ele era filho do pastor, Deus falou com a gente, e ele me traía, e hoje eu estou separada, isso, aquilo e aquilo outro. Eu já ouvi tantas pessoas falarem, né, que Deus tinha falado para elas fazerem alguma coisa e deu errado. Muita gente, mas muita mesmo. Todas as áreas. Seja abrir um negócio, seja esse negócio de casar, ou coisas nesse sentido. Muita gente mesmo. Né? E as pessoas elas se perguntam, né, por que isso acontece? Por que essas coisas acontecem sendo que parece tão real essa situação toda? É por isso. Porque falta essa prudência, falta esse entendimento de orar a Deus não só antes, mas orar a Deus depois também. Né? Porque nós sabemos que Deus fala, mas a Bíblia fala que nosso coração é enganoso, podem haver circunstâncias que podem estar nos manipulando, podem ter muitas coisas que podem estar então se envolvendo no momento em que Deus de alguma forma está falando conosco e a gente não está percebendo. Então é muito necessário que antes de você tomar alguma decisão, que você ore e que você jejue de novo, para que você não caia nesse negócio de dizer, poxa, Deus tinha me falado. Sim, Deus pode ter falado, mas pode ter sido como pegar ouro, né, no garimpo. Quando você acha ouro no garimpo, é ouro? Claro que é ouro. Só que precisa passar pelo fogo. Por quê? Porque se não passa pelo fogo, ainda tem impureza. Então tem muita coisa que Deus fala que tem ouro ali, mas a gente não consegue decifrar de forma geral, porque ainda tem a impureza. Então quando a gente ora pela primeira vez, é o ouro que Deus põe na nossa mão. Quando a gente ora pela segunda vez, o que acontece? É Deus purificando esse ouro para que a gente saiba exatamente aonde colocá-lo. Tem um provérbio bíblico que ele é bem interessante, que ele diz assim, que uma mulher bonita, mas extravagante, é como um anel de ouro num focinho de um porco. Tá um provérbio bíblico de Salomão, né? Uma mulher bonita, mas extravagante, é como um anel de ouro, uma coisa preciosa, mas no lugar errado. Então, quando nós oramos, a gente pode achar ouro, mas a gente pode achar ouro que é colocado em lugar errado. Então, por favor, volte a orar ao Senhor, mesmo que você diga que alguma coisa está acontecendo na sua vida, porque coisas vão acontecer, você vai começar a se sentir movido, movimentado, a viver novas coisas, porque a vida é assim, a vida ela é dinâmica, ela é um eterno movimento, mas volte a orar. E o texto sagrado vai dizer o seguinte, então, que eles vão descer para o Chipre. Chipre é o mesmo país que existe hoje. O Chipre é um país que está ligado à União Europeia, tem mais ou menos 1 milhão de habitantes, fica ali no mar Mediterrâneo, é um país bem rico, é um país que teve uma briga entre os turcos e os gregos, né? A parte grega hoje em dia é mais rica do que a turca, mas é um país bem rico, né, nos dias de hoje. Lá tem mais ou menos 1 milhão de habitantes e essa era a terra de Barnabé e foi a terra que Deus mandou com que ele e Paulo descessem para que eles pregassem o evangelho lá. Então eles vão descer para o Chipre, que é o mesmo país. Então, algumas vezes na Bíblia você vai encontrar algumas referências de alguns nomes que houve o deslocar. Por exemplo, quando você encontra na época de Davi a palavra Israel, e você vai olhar no mapa
o tamanho que Israel era na época de Davi é muito maior que hoje em dia. Mas muito, muito, muito maior mesmo. Porque na época de Davi ele foi conquistando tanto território, mas tanto território, que Israel ficou gigante. O Israel de hoje em dia a gente conhece ali, se você olhar no mapa, né, a metragem dele é pequena. Mas Chipre é o Chipre dos dias de hoje. E eles descem ali, e o texto sagrado então vai dizer que eles fazem 2 viagens, eles continuam descendo, e eles viajam então por toda aquela terra, e eles chegam então até uma sinagoga. Veja bem, eles vão àquele lugar para pregar a palavra de Deus. E eles vão até um local estratégico para pregar a palavra do Senhor. Deixa eu te dizer isso, olha, a nossa vida, como eu estava orando aqui, ela não pode se resumir simplesmente a querer ganhar dinheiro, querer prosperar, cuidar dos filhos e querer viver com saúde. A vida, ela não é só isso. A verdade é que a vida, ela passa muito rápido, e se você viver dessa forma, você vai se pegar sempre com o coração descontente. É a verdade. Você pode ter saúde, você pode ter uma boa família, você pode ter um bom trabalho e você vai viver descontente. Por que isso acontece? Porque é uma parte espiritual, as pessoas desvalorizam a parte espiritual do seu coração. A Bíblia diz que há dentro de nós um espaço que é do tamanho da eternidade. Há dentro de nós um vazio que só Deus pode preencher e que a gente não consegue preencher, mesmo que Deus nos dê todas as graças que existem nessa terra, nessa vida, nesse mundo. Então esses homens aqui, como eu estou dizendo, Barnabé, ele não precisava disso. Ele era um homem rico. Paulo, ele considerava que ele tinha um dever com Deus de pregar o evangelho. E eles vão lá pregar, eles vão numa sinagoga, começam a pregar a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente cruza o caminho de tanta gente, a gente faz tantas pessoas sorrirem com os presentes que nós damos, com as piadas que nós contamos, não é? Com as boas conversas que nós temos com as pessoas. E às vezes passa um dia inteiro e a gente não falou nada de Jesus para quem passou o dia inteiro com a gente. A gente não falou nada sobre o que é eterno. A gente não falou nada sobre o que existe depois dessa vida. Isso se a gente continua acreditando que existe alguma coisa além dessa vida. Pessoal, o tempo passa. E esse tempo, quanto mais ele passa, mais ele vai te levar a refletir se existe ou não alguma coisa depois dessa vida. E se existe, é o que Jesus falou, é o reino dos céus, onde ele está preparando morada e aonde nós vamos e ter com ele. Se tudo acabar agora, e se algum de nós vier a falecer agora, nós, se crermos em Cristo, nós estaremos com ele. Mas é algo que a gente sempre deixa para depois. E é incrível, porque é algo que a gente sabe que precisa, é algo que a gente sabe que é urgente, mas nós estamos sempre postergando, nós estamos sempre deixando para depois. Então, eu preciso que você pense sobre isso. Eu preciso que você pense sobre as conversas que você tem com as pessoas que cruzam o seu caminho. Jesus é o tema de alguma dessas conversas. Esses dias eu postei uma frase, se eu não me engano é do C.S. Lewis, mas ele estava dizendo assim, nós ocupamos tanto o nosso tempo pensando nos sapatos que vamos calçar, na forma como vamos pentear o nosso cabelo, nas roupas que nós vamos vestir, nas viagens que nós queremos fazer, mas e o Cristo que nós servimos? Quanto tempo nós passamos pensando nele? Nós estamos falando de algo que é real. Jesus está vivo e esse mundo um dia vai passar e a nossa vida vai passar. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos durar. E o que a Bíblia nos ensina, então, é olhar para Jesus e é falar de Jesus. Esses homens, então, eles estão no Chipre falando de Deus. Quantas vezes você falou de Jesus para alguém essa semana? É a minha pergunta. Então, eles estão lá na sinagoga e eles falam sobre Jesus para aquelas pessoas. E é interessante que você vai perceber uma coisa aqui que eu gostaria de ter falado antes, volto rapidamente, é que a Bíblia diz que lá dentro da igreja tinham mestres, tinham profetas, não é? Nessa época aqui não tinha ainda o Novo Testamento não tinha sido escrito. Como é que se funcionava então a forma como as pessoas entendiam a palavra de Deus?
As pessoas jejuavam e oravam, tinham os profetas, eles profetizavam, tinham os mestres que eles ensinavam ali a palavra de Deus e as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo. Era assim que funcionava. Então, veja bem, até os dias atuais, Deus, ele tem nos dado graça para que nós possamos confiar nele e possamos também desfrutar dos dons que ele deixou para a igreja. Os dons de serviço, os dons de consolação, os dons de administração, os dons de direção, os dons de mestre, de ser um mestre, de te explicar a palavra de Deus. Deus continua falando conosco. Então ninguém pode dizer, não, eu não entendo, não consigo entender essas coisas. Tudo isso já existia na igreja do começo, quanto mais na nossa época. E aqui então é realmente o peso da palavra que eu quero deixar para nós essa noite, está aqui. Porque eles vão até um homem muito importante. Era assim que começava. Se você for ler a partir do capítulo 13 de Atos, você vai ver que sempre que eles chegavam em alguma cidade, eles iam na sinagoga pregar. Por quê? Porque era o ponto comum, eles eram judeus. Então eles tinham que ir em algum lugar que tinha alguma ligação com eles. Não dava para chegar na rua e começar a falar, porque ia aparecer baderna e aí eles poderiam ser expulsos de lá. Então eles iam em um lugar que tinha algum tipo de conexão. Então eles foram lá, pregaram na sinagoga e ficaram sabendo da mensagem que eles estavam pregando. O homem que era poderoso nessa época, lá o procônsul Sérgio, mandou chamar, porque ouviu falar dessas palavras do Senhor e ele era um homem, diz a Bíblia, inteligente. Então ele queria saber mais a respeito daquilo e foi chamado. Mas o texto sagrado diz que esse procônsul ele era dirigido por um mágico, por um homem que era chamado Elimas. Esse cara ele era um mágico e ele praticava as artes das trevas, o texto está dizendo. E ele guiava, então, esse homem através de espíritos maus. Só que ele parecia, que pelo que o texto indica, Elimas parecia ser um homem muito bem relacionado na cidade. Ele não era alguém que andava com uma capa preta, com algum tipo de vestimenta horripilante, parecendo um demônio, ou alguma coisa nesse sentido. Ele era um homem respeitado, ele era o conselheiro, o cara mais rico, de uma grande ilha. Nesses termos aqui, nesses tempos aqui, era uma grande ilha, uma ilha com uma população considerável, uma ilha, inclusive, que Herodes, o Tetranca, chegou a comprar, porque tinha muito minério, principalmente bronze. Então, comprou para pegar bronze de lá, para poder fazer isso. Então, quando eles chegam lá, o apóstolo Paulo vai começar a pregar, o texto sagrado diz que esse Elimas, ele começa, o cara começa a arrumar confusão. Paulo começa a falar, ele corta Paulo. Paulo vai falar, corta de novo. Então, assim, ele está lá causando problemas. É o que o texto aqui vai dizer. Mas ele é o cara que movimenta, é o cara que coordena o homem mais importante desse lugar. Olha, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Uma hora ou outra, na minha vida ou na sua, você vai ter que tomar a decisão de quem é aquele que eles costumam dizer, o guia da sua vida. Quem é o cabeça que domina a sua vida? Hoje em dia, por exemplo, existem muitas pessoas que elas são guiadas de forma fanática por algum tipo de coach, sabe? É fã de carteirinha de tal coach. Já leu os 60 livros que o coach escreveu, já foi nos cursos de 70 mil, já foi nos cruzeiros do coach. Ele é o cabeça daquela pessoa, de forma geral, sem nenhum tipo de aparato para pensar, aquilo ali é tudo. Então, tipo assim, a pessoa ela está alienada, porque ela não pode nem fazer uma pergunta. Isso é até uma coisa religiosa. Quando você está numa igreja ruim, eles sempre vão questionar você quando você começar a fazer perguntas. Uma igreja ruim, quando você diz assim, por que é assim? Eles vão começar a te chamar de rebelde, vão dizer que você não tem fé. Então, a alienação é uma coisa terrível. Pessoas que estão dentro de somente uma esfera, elas estão alienadas, elas não podem consultar
outras coisas, elas não podem debater ideias. Então tem um problema sério aí. Então eu preciso lhe perguntar, o que é o guia sobre a sua cabeça? O que guia? O que guia a tua mente? O que guia a tua cabeça? É óbvio que eu sei que nós somos, né, abençoados por Deus para que a gente possa ter preparação em várias áreas da nossa vida. Eu sou muito grato a Deus por esse desenvolvimento que aconteceu no mundo e hoje em dia ter pessoas que são aptas para direcionar as outras em cada esfera, né, da sociedade. Isso é maravilhoso. Mas quando eu digo quem é o guia da tua cabeça, eu estou perguntando quem é o guia do teu coração, quem é o Senhor da tua vida. Quem é aquele que manda nos passos íntimos do seu ser? Você precisa fazer essa pergunta. Porque o que eu percebo hoje em dia é que não existe um guia só para as pessoas. Existem vários guias. E essa é a minha preocupação como pastor em falar para a igreja. Porque eu vejo pessoas que dizem que Jesus é o guia delas. Mas ao mesmo tempo que Jesus é o guia, elas também são guiadas pelos astros. Os astros também exercem domínio sobre a sua cabeça. Eu vejo pessoas que o quê? Que são guiadas, por assim dizer, por Jesus, mas elas acreditam ainda que o signo que elas têm podem guiar elas. Sendo que a Bíblia diz, né, Deuteronômio 18, que nós não podemos ser guiados por astros. Então, existem pessoas que são guiadas pela palavra de Deus, mas também são guiadas, não é, por outros tipos, né, de orientações espirituais. O que eu estou dizendo aqui para você não é essa besteira igual. Tem gente que diz assim, você é cristão, você não pode fazer yoga. Não é isso, gente. Tá? Hoje em dia a gente já sabe dos benefícios físicos, mentais do yoga. Não é isso. Eu não estou dizendo que você não deve. Antigamente, eu lembro, quando eu era da igreja, as pessoas diziam assim, não, você não pode fazer artes marciais porque você adora outros deuses. Não tem nada a ver isso. Quando você vai fazer uma arte marcial, você está cuidando Você pode ensinar uma criança a ter mais disciplina, cuidar do seu corpo e muita coisa. Então não é isso que eu estou dizendo. Por favor, não venha aqui dizer que eu estou dizendo que essas coisas são erradas. O que eu estou deixando bem claro é que nós não podemos ser guiados por dois deuses. Jesus vai dizer, por exemplo, que tem gente que é guiada por ele e pelo dinheiro ao mesmo tempo. O dinheiro é capaz de fazer a pessoa, então, deixar Jesus de lado para que ela pegue o dinheiro de uma forma errada, de uma forma cruel, de uma forma mentirosa, roubando. Isso é errado, entende? Então, quem é o seu guia? Eu conheço pessoas que falam comigo, pessoas que frequentam igrejas e pessoas que ao mesmo tempo que frequentam igrejas, elas frequentam terreiro de candomblé. E elas vão no terreiro de candomblé porque elas acreditam que lá existe algum tipo de força maior para cuidar de alguma área específica da sua vida. Entende? As pessoas às vezes dizem, a igreja vai cuidar melhor da questão, o âmbito da minha família. Mas lá no candomblé existe uma força maior para que eu tenha algum tipo de força no meu trabalho, para que no meu trabalho ninguém venha, sei lá, fazer alguma coisa contra mim, puxar o meu tapete, derrotar a minha vida. As pessoas estão assim, elas estão indo para todos os lados, elas estão seguindo o Deus de Paulo e o Deus de Bar Jesus, que é Elimas. E nós precisamos tomar uma decisão. Qual é o Deus que nós vamos seguir? O texto aqui vai deixar claro qual é o Deus verdadeiro, qual é o Deus que tem poder, qual é o Deus que destrona todos os outros deuses. Mas eu e você precisamos tomar uma decisão. Qual Deus nós vamos seguir? E eu vou te dizer uma coisa. Na maioria das vezes, na minha vida e na sua, Jesus vai parecer ser o Deus mais fraco que você pode consultar quando você está diante de um desafio. Ele faz isso de propósito. Porque ele quer que você confie nele, não porque ele se mostrou grande. Ele quer que você confie nele por aquilo que ele já te mostrou que ele é. Quando você estava lá atrás, lá naquelas situações, lá naqueles problemas. Então, Jesus, ele costuma fazer o quê? Você está com problemas.
ele vai e ele se apequena diante de você. Simplesmente para ver se a sua fé é movida a tamanhos, a ilusões. Porque é isso que o diabo faz. O diabo ele cria uma grande ilusão quando você está diante de um problema. Você está diante de um problema, Satanás cria uma ilusão de que ele é enorme e você pode consultar ele e você vai ser abençoado. É isso que acontece. Jesus, gente, foi tentado pelo diabo. Você pode perceber como é a força e como existe artimanhas grandes que o inimigo pode usar para o quê? Para encabeçar a vida de uma pessoa. Ele disse assim para Jesus, olha, dobra os joelhos diante de mim, que eu coloco o mundo inteiro aos seus pés. Ele falou para Jesus. Jesus ele veio para o quê? Ele veio para que o mundo se dobrasse diante dele, não foi isso? Só que não daquela maneira. Ele veio para pagar o preço na cruz, para que através do pecado nós dobrássemos o que? O joelho diante dele. Aí Satanás diz assim, você não precisa sofrer. Dobra o joelho que eu coloco o mundo aos seus pés. É isso que Satanás vai fazer. Ele vai crescer diante de você quando você estiver com problemas. Ele vai colocar muitas coisas que parecem ser maiores do que Deus no seu caminho. Para você pegar essas coisas e deixar o nosso Senhor do lado. Mas o Jesus que nós servimos, ele sempre é aquele que vence no final. Sempre, sempre. E assim você vai encontrar então em toda a palavra o Senhor Deus vencendo. Nunca houve nas Escrituras, na história, uma luta que o nosso Deus tenha perdido. O nosso Deus continua vencendo. Então, em nome de Jesus, se você acredita que a palavra de Deus é a verdade, se você acredita que o que eu estou pregando aqui vem do Senhor, por favor, pare de frequentar terreiro de macumba, pare de pedir carta psicografada para pessoas que já morreram para tentar tirar algum tipo de dor do seu coração. Pare de consultar os astros para tentar obter algum tipo de mensagem de Deus. Pare de consultar os bruxos que prometem para você vida sentimental, dinheiro, que prometem para você crescimento, coisas nesse sentido. Parem de consultar essas pessoas. Pare. Porque Jesus ele não tem pacto com essa gente. Ele vai dizer, eu saio da mesa quando você põe esse tipo de gente na mesa. Ele vai dizer, não há pacto entre mim, Cristo e Belial. Não tem como Jesus estar junto com as trevas. Não dá. E o texto vai dizer, então, olha o que Paulo vai dizer. Porque a gente olha para Jesus e parece que é aquele negócio, paz, amor, tudo. Olha o que Paulo vai dizer. Verso de número 10. Vamos no 9. Mas Elimas, o mago, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar a fé do procônsul. Então Saulo, que também era chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente nos olhos de Elimas e disse, filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de maldade e de engano. Quando é que você vai parar de perverter os caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Olha, todas as pessoas que buscarem algum tipo de espiritualidade fora de Cristo, não existe outro Espírito Santo que seja verdadeiro. Só o Espírito Santo é verdadeiro. Mas todas as pessoas que buscarem esses falsos espíritos, elas vão ser derrubadas, elas vão ser derrotadas, elas vão ficar cegas, elas vão cair diante de Deus. É isso que você vai encontrar. Não foi só essa vez. Paulo um dia entrou numa cidade também para pregar e tinha uma menina que ela tinha um espírito de adivinhação e ela ficava correndo atrás de Paulo dizendo assim, este é um homem de Deus, este é um homem de Deus. Paulo vira para trás e diz que esse espírito saia. E o espírito saiu daquela menina, porque ela era usada na adivinhação
e o espírito saiu. Então, a verdade é, a gente precisa ficar com Deus, gente. E eu vou passar aqui para esse momento final da mensagem, dizendo uma coisa. A gente precisa tomar uma decisão mais séria, né, de que linha a gente vai seguir. Porque hoje em dia existe muita igreja evangélica que o que tem lá não é o Espírito Santo. Existem muitas pessoas que congregam em 2, 3, 4, 5 igrejas. Não é nem congregar, é frequentar 1, 2, 3, 4. Não adianta, gente. Você precisa estar num lugar onde você vai aprender de forma sequencial o que é a palavra de Deus. Não adianta você entrar em lugares em que as pessoas dizem assim, olha, quando alguém fala para você, dá dinheiro que Deus vai te dar, aí você vai em outra igreja que diz assim, olha, Deus nunca pediu barganha nenhuma, não tem como você ficar em 2 lugares que falam coisas diferentes. Porque o que a Bíblia ensina é que a gente não tem que dar nada para Deus dar alguma coisa para a gente. Aí você vai nas outras igrejas, eles dizem assim, se você der 1.000, Deus vai te dar 10.000. Não tem como. Você precisa escolher aonde você vai ficar. Você precisa escolher o que você vai crer. Por quê? Porque existem diferentes tipos de ensino com diferentes tipos de propostas. Existem propostas de crescimento social, crescimento na mídia, crescimento financeiro. Existem vários tipos de proposta. Então, você precisa escolher o que você quer seguir. Eu vou te dizer uma coisa, sabe? Com toda humildade. Se eu quisesse fazer que essa igreja aqui tivesse ficado grande, eu já tinha feito há muito tempo. Muito tempo. Jesus sabe disso. Por que eu não fiz isso? Por amor a Jesus. Por quê? Porque eu nunca quis enganar o povo. As pessoas que me conhecem há mais tempo sabem muito bem que isso poderia acontecer há muito tempo. Mas não aconteceu porque eu quis pregar a palavra de Deus. Eu nunca esqueço a palavra de um teólogo chamado Van Hooser, que ele diz assim, eu posso lotar uma igreja falando de revelações, mas eu esvazio ela falando do livro de Romanos. Porque te ensinar a palavra de Deus é o que vai abençoar a sua vida. É o que vai solidificar os seus pés. Fazer o que é certo pode não trazer muitos louros, muitos benefícios, pode não trazer muitos aplausos. Mas um dia eu quero entrar no céu e Jesus dizer que me conhece. Que a Bíblia vai dizer que alguns vão chegar lá e aí eles vão dizer, né? Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres, nós te fizemos revelações. E Jesus vai dizer, eu nunca te conheci. Afasta de mim. Tudo que você fez foi para ganhar dinheiro, para enganar as pessoas, foi para crescer a sua placa, foi para crescer o seu nome, foi para fazer você, né, ser engrandecido. Eu não quero isso. E eu quero que você, né, nessa noite seja motivado a buscar a Deus, não pelas coisas que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é. Por favor, sabe? Escolha nesse dia de hoje ficar do lado de Paulo e não do lado de Bar Jesus. Bar Jesus, ele poderia ter o que ele quisesse. O procônsul dava tudo. Ele era o cabeça do procônsul. Fique do lado de Jesus. Nem sempre Jesus vai te dar tudo o que você quer, mas Ele vai dar tudo o que você precisa. E no dia que essa vida acabar, se Deus permitir que a gente, né, vá falecer em algum tipo de situação que a gente possa conversar antes, que a gente possa falecer sorrindo, sabe? É uma coisa que pode parecer meio, né, masoquista, sei lá o que, falar sobre isso, mas se você tiver com 70 anos, deitado numa cama, seus dias estão acabando, né? E você estiver ali conversando com as pessoas que você ama, e você puder falar algumas palavras para essas pessoas, sabe? Que nesse momento você possa falar palavras sorrindo. Com os olhos lacrimejando? Claro que sim, porque a partida da terra ela não é fácil também, mas sorrindo. Sorrindo porque você sabe que você fez o que tinha que ser feito espiritualmente, que você deu o seu melhor na sua família, que você deu o seu melhor no seu trabalho, porque você lutou para ser honesto, para fazer as coisas certas, para ajudar os necessitados, para fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer.
Então, esse é o Paulo que começa o ministério dele, mas quando ele termina o ministério dele, ele diz assim, né? Eu completei a minha carreira, combati o bom combate e agora eu estou guardando a minha fé. Acabou os meus dias, acabou a minha missão, acabou a minha pregação, acabou tudo que eu tinha para fazer. Mas eu sei que agora quem vai me receber é o Deus Todo-Poderoso e eu não tenho dúvida que eu estou indo para lá. Amém? Se você também quer ir para lá, por favor, se coloque de pé e vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na sua presença, porque nós temos, ó Deus, zelo pelo Senhor. Eu sei que o nosso coração, ó Deus, nunca vai conseguir te amar do tanto que o Senhor nos ama, porque o seu amor é perfeito, o nosso não é perfeito. Mas eu sei que um dia, quando nós estivermos contigo, a perfeição, Senhor Deus, ela vai reinar. Porque como está escrito no capítulo 13 de 1 Coríntios, hoje, o nosso amor, ele é como se fosse uma sombra do grande amor que o Senhor tem por nós. Mas o Senhor cuida de nós em cada detalhe. Nós queremos, Senhor Deus, ficar com a boa parte. Nós queremos escolher a melhor parte. Nós queremos, Senhor Deus, vencer todo esse brilho que está diante dos nossos olhos. Existem tantas coisas que nos fazem, Senhor Deus, desejar, ter o coração inclinado para a esquerda, para a direita. Mas o meu pedido ao Senhor é, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ficar com a sua palavra. Ajuda-nos a ficar com aquilo que é teu. Ajuda-nos a te honrar. Ajuda-nos a te amar. Está escrito, Senhor Deus, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Senhor, e se chegar algum momento da nossa vida que a figueira não floresça e que nem a videira dê os seus frutos e nem os animais voltem para o curral e nem as ovelhas para o estábulo, mesmo assim, nós glorifiquemos o nome do Senhor, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Porque se tudo nos for tirado, nós possamos falar como Jó, nu, eu saí do ventre da minha mãe, e nu, se Deus quiser, eu volto. Porque tudo pode acabar, mas nós temos a certeza de uma coisa, o nosso espírito, ele é imaterial, e nós vamos morar contigo. Eu sei, Senhor, que existem muitas ideias, ó Deus, que tentam se conflitar na nossa mente. Eu peço que o Espírito do Senhor possa visitar os nossos corações e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, ainda que a nossa carne pereça, como nos dias de Jó, como nas palavras de Jó, que, ó Deus, dos nossos ossos nós possamos ver o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua pessoa, muito obrigado pela sua presença. Aceita o nosso louvor nesse momento, é o nosso pedido. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus,
Deus, amém. Pode se assentar um minutinho. Vamos encerrar, vamos passar para o último momento do culto. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo de número 6, ele disse assim: lembrem-se que aquele que semeia, também colhe. Cada um deve semear conforme o que deu, conforme o que propôs no seu coração. Não com pesar nem por obrigação, porque Deus abençoa aqueles que fazem com alegria. E Deus é poderoso para lhes acrescentar muito mais, para que em todas estas coisas e em todo tempo, tudo que é necessário, vocês transbordem em boa obra. Porque Deus distribuiu vocês os bens entre os necessitados, e a justiça de Deus prevaleceu para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulta em ação de graças. O que a Bíblia fala então sobre a oferta? Ela diz o seguinte: quando você for ofertar, você oferte pedindo a Deus para Ele te abençoar, para você ter para dar para outras pessoas, para ajudar os pobres, para ajudar a missão da igreja. Agora, quando te ensinam que você deve dar para que você receba mais, para que você fique mais rico, nós não estamos falando de cristianismo, né? Nós estamos falando então de um Deus que diz que nós devemos sim pedir para termos. A Bíblia diz, né, que não sejais vós os que pedem emprestado, mas os que emprestam. E aí Jesus vai dizer mais: se alguém lhe pedir uma capa emprestada, não empresta não, dá essa capa. E se te pedir outra, dá também. Então, essa é a grande obra da fé cristã com relação ao que diz bens materiais, generosidade, ter para compartilhar. É isso que a Bíblia ensina, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Se você quiser contribuir, então, o William passa os envelopes, tem o QR Code aí na frente aí da cadeira e tem aí, não sei se tem aí no telão aí o Pix. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe essa igreja. Meu desejo é que a nossa igreja possa sustentar lugares, sabe? Sustentar lugares mesmo, sustentar casas de apoio, sustentar missionários, sustentar pessoas que estão estudando para fazer alguma coisa muito diferenciada, sabe? De você, por exemplo, poder, como eu vi um rapaz esses dias, que pedia ajuda para ele poder continuar patrocinando o curso de Libras que ele estava fazendo, porque ele dava aula da Bíblia em Libras, mas ele não tinha mais amparo financeiro para continuar aprendendo, se desenvolvendo para fazer isso. Então, o papel da igreja é mexer com essas coisas que ninguém quer mexer, porque não dá dinheiro. Por isso que igreja não é investimento, entendeu? Dá dinheiro você pagar para alguém fazer Libras para pregar o evangelho. Dá dinheiro você patrocinar missionários que vão, por exemplo, para o Nordeste e que vão ficar lá falando de Bíblia? Não dá. Então, por isso que a gente tem que pedir: Senhor, me abençoe para que eu seja generoso. Não para que eu multiplique, mas para que eu seja generoso. Essa é a palavra. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui porque entendemos que a igreja do Senhor, ela não é, Pai, para que ela renda no sentido de lucrar. Nós queremos que o Senhor possa nos abençoar e que o Senhor abençoe cada um e abra portas na vida de cada um, para que nós possamos, Senhor Deus, semear e prosperar para abençoar mais e mais pessoas. Pessoas que precisam de recursos para fazer um seminário, para serem, Senhor Deus, pastores em lugares que ninguém quer ir. Ó Deus, a obra do Senhor, na verdade, é muito grande, mas infelizmente as questões que envolvem dinheiro se tornaram muito grandes. Eu conheci muita gente lá atrás que o sonho era ser pastor, mas abandonou esse sonho,
porque ganhar dinheiro se tornou maior. Eu sei que nem todo mundo foi chamado para ser pastor, mas eu sei que eu fui. Eu quero te pedir que o Senhor levante os mantenedores desta igreja, os mantenedores dos trabalhos que essa igreja tem que fazer, porque eu não posso sozinho. Como o apóstolo Paulo, ele estava pregando na igreja de Corinto, porque ele ia levar, Senhor Deus, aquele suprimento para outra igreja, para a igreja de Éfeso. Eu te peço, Senhor Deus, capacidade para que o Senhor possa me ajudar a fazer o que tem que ser feito. Ó Deus, ajudar quem tem que ser ajudado, abençoar quem tem que ser abençoado da forma correta. Eu te agradeço, Senhor Deus, por tudo e te peço que o Senhor possa ser generoso com cada um e que cada um seja ainda mais generoso, que a graça e a bondade do Senhor transborde sobre cada um de nós. Essa é a nossa oração. Bendito seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Se você quiser contribuir no gasofilácio, você pode fazer isso. Vamos nos colocar de pé já, para a gente encerrar? Fazer a oração? Encerrando? Amém. Então vamos orar, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que seja repleta de alegria e na presença do Senhor. Deus querido, nós oramos, nós te agradecemos por este culto, ó Deus, pela palavra, que a palavra do Senhor seja guardada em nossos corações, que nós possamos praticá-la, que nós possamos vivê-la, ó Deus, no decorrer da nossa semana, em nome de Jesus. Nos leve em paz para o nosso lar, nos livre e nos guarde de todo mal, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Está encerrado. Que Deus abençoe a sua vida. Amém?